Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você. E a minha convidada de hoje, gente, olha, não tenho nem palavras para falar. É uma pessoa que eu não via já há algum tempo, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, porque ela faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Ela é a minha master coach, tá? É uma pessoa que me ajudou com muitas coisas, me falou coisas que eu não queria ouvir, e foi dolorido, mas que era necessário. E ela me ajudou muito também na minha transformação, no meu processo de transformação. Então, com vocês, Luciana Castro! Muito bem-vinda! Palmas para você! Palmas para você! Muito bem-vinda, gratidão por você ter vindo. Obrigada, Assim, é um prazer imenso estar te recebendo aqui e ter você para compartilhar a sua história. Então eu quero que você conte para mim quem é a Lu. Ai, meu Deus. Vivi, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade, por estar aqui. É uma alegria muito grande, uma satisfação. Estou muito feliz em rever você, ver que você está bem. Meu Deus, que alegria quando a gente vê, né, que o processo ele não foi momentâneo, ele se perdurou. E hoje eu sou mentora, né? Já estou no trabalho aí de desenvolvimento humano há mais de 7 anos, 4.000 horas de atendimentos individuais. Vi, você foi uma das primeiras. E hoje já tenho mais de 4.000 horas de atendimentos, muitas palestras, treinamentos. Tem aí o projeto Mulheres Extraordinárias, que já impactou mais de 15.000 mulheres. Uau! E agora, esse ano, eu estou fundando a Revaiar, né? Uma empresa que vai formar mentores para realmente alavancar aquilo que Deus me entregou, né? As ferramentas da ciência, as ferramentas da espiritualidade, dos princípios bíblicos, tudo isso em junção para transformar vidas, transformar negócios, transformar pessoas. Então, hoje, a Lu é uma pessoa totalmente transformada, né? Pelo conhecimento, pela inteligência emocional, e aquilo que eu recebi, eu não consegui reter. Eu tenho transmitido, eu tenho derramado. Porque não é só sobre mim. Quando nós entendemos que Deus nos dá algo e que a gente pode desenvolver e capacitar outras pessoas, nós nos associamos ao propósito de Deus e liberamos sobre a terra aquilo que Ele colocou dentro de nós. Deus, que lindo, Lu. Assim, quando eu te conheci, você já era uma pessoa com conteúdo, que entregava, de estar perto de você já era bom. Ai, Agora eu te acompanho, tenho conseguido acompanhar pouco, mas o pouco que eu vejo, já vejo que é algo assim que tem impactado muitas vidas, transformado muitas mulheres, principalmente. Sim. Que foi ali, né? Eu acredito que foi aonde a tua dor se transformou em propósito. Sim. E entender, né, o quanto isso. Mas eu quero entender e conhecer um pouco antes aí. Vamos voltar lá atrás, na Lu, lá atrás da infância. Como foi a Lu da infância? Meu Deus, olha, a Lu da infância. Eu nasci em um lar muito humilde, sabe? Mas meus pais, eles colocaram em mim valores que eu acredito que eu vou carregar até o meu último dia de vida. Eu lembro do meu pai dizer assim para mim: filha, estude e tema a Deus. E esses valores, eles estão dentro de mim. Então, durante toda a minha jornada de vida, sempre que eu paro para observar, para voltar, fazer uma retrospectiva, eu me recordo do quanto isso é verdade dentro da minha rotina, dentro dos meus dias. Porque desde menina, eu nunca parei de estudar. Então, o meu processo, fiz formação em administração. Você gostava de estudar? Olha, eu sempre pensei assim, o estudo vai me trazer um retorno. Eu pensava no resultado, né? De imediato, eu pensava no resultado. O estudo Desde nova, você já pensava no resultado? Eu já pensava no resultado. Assim, ó, o estudo vai me trazer um resultado. Quando eu era jovem e adolescente, assim, eu olhava aquelas revistas e eu via mulheres executivas. Eu achava tão incrível aquilo. Eu falava assim, um dia eu vou ser uma executiva. Um dia eu vou ser uma mulher de negócio. Você sempre foi daqui de São Paulo mesmo? Sim, sempre fui de São Paulo. Da Grande São Paulo, e agora aqui em Alphaville já tem 15 anos praticamente que eu tô aqui em Alphaville. E eu olhava aquelas mulheres e eu falava assim, um dia eu vou ser uma mulher assim, uma mulher executiva, uma mulher poderosa. Eu achava aquilo incrível, aquilo conectava comigo. E aí,
Meu pai, quando eu fui escolher a faculdade, meu pai falou assim, filha, faz administração. Aí eu falei assim, administração, eu não entendia muito. Na minha cabeça eu queria fazer arquitetura, porque eu achava bonito fazer prédios, eu achava isso incrível. Mas aí meu pai falou, faz administração. E eu fui fazer essa faculdade por orientação do meu pai. O meu pai, ele foi um microempreendedor, ele tinha uma quitanda, né? Então, logo desde menina, eu estava dentro do comércio. E eu fui fazer administração, fiz a minha primeira faculdade, e aí eu tive uma ascensão, assim, muito pontual no mundo dos negócios, no mundo corporativo. Então, comecei como estagiária, logo depois de um ano já fui contratada, e aí eu tive um crescimento. Em 15 anos eu consegui chegar no topo da cadeira do business, que é ser uma CEO. Então, eu fui CEO, né, de agência de publicidade durante praticamente 5 anos, no meu último cargo. E aí, quando eu cheguei nesse momento, eu me vi sem sentido, sem propósito. Um vazio começou a tomar conta de mim. E eu me recordo que eu já morava aqui em Alphaville e eu atravessava a Marginal para o Morumbi, que a empresa era no Morumbi. Eu atravessava a Marginal chorando e falando assim, Deus, por que eu tô sentindo isso? Eu tô próspera, eu tô bem, eu tô feliz, tá tudo bem. Por que eu estou sentindo esse vazio? Por que eu estou triste? Por que não faz sentido? Eu chegava naquele lugar, eu tinha uma equipe incrível, uma equipe extraordinária, sabe? Assim, que me amava. Uma equipe maravilhosa. Eu gostava do ambiente, eu gostava das pessoas, eu gostava do meu patrão, eu gostava do que eu fazia. Mas aparentemente não tinha nada não tinha ruim. motivos, né? Não tinha motivos para eu estar triste. Por que você está triste? E aquilo começou a crescer dentro de mim. E eu lembro que eu atravessava a Marginal, porque eu passava muitas horas no trânsito, né? O trânsito de São Paulo. Eu passava muitas horas nas marginais e chorava e perguntava a Deus, e perguntava, até que eu tive a ideia de abrir uma empresa. Aí o que eu fiz? Olha como para mim o conhecimento é algo muito importante, né? Um valor muito alto. Eu fui fazer um MBA. Me matriculei na FGV, fiz um MBA de gestão empresarial para abrir um negócio. E aí eu estudei, fiz um TCC que foi nota 10. E aí os professores falaram para mim assim, vai que isso é um oceano azul. Pode ir que você vai navegar, você vai mergulhar com esse negócio no Brasil. Ok, saí felizona, saí da empresa, pedi a minha rescisão, né? Rescindi o meu contrato com a empresa. E aí eu decidi abrir o meu negócio. Abri o meu negócio e depois de um ano, nada aconteceu. Perdi mais de R$500 mil. Perdi todas as minhas reservas e entrei numa depressão. E aí, quando eu entrei na depressão, foi onde eu comecei de novo a questionar Deus. Qual que é o meu propósito? Porque até então eu achava que esse negócio seria o meu propósito, né? Porque eu ia trabalhar com o mundo da publicidade, enfim. E não deu certo. E aí, depois que eu estava 6 meses chorando muito, engordei 15 quilos. Eu estava dentro de um quarto, gritando, orando, pedindo para Deus uma resposta. Você servia a Deus em alguma igreja? Eu sempre fui cristã. Sempre foi cristã. Né? Sempre fui cristã e nesse momento, sim, eu ia para a igreja, mas eu não tinha respostas. E você ficava confusa, tipo, é espiritual? Tinha essas confusões na sua cabeça? Olha, até então eu não sabia que existia a depressão que é espiritual, a depressão que é emocional, a depressão que é física. Eu não tinha esse conhecimento. Eu era muito ignorante. Mas muito ignorante, então, Vivi. Explica, existe 3 tipos de depressão? Sim, sim. Hoje, depois de muitos anos de estudo, eu posso bater o olho numa conversa e saber o que a pessoa está me dizendo. Se é espiritual, porque nós temos, sim, um espírito, e esse espírito ele é afetado por legalidades, né, por escolhas que fazemos ou por heranças geracionais. Então, pode ser, sim, espiritual, pode ser físico, né, a pessoa não está produzindo os hormônios que precisam, e pode, sim, ser emocional, falta de inteligência para administrar a sua alma. Então, existem esses 3 movimentos do nosso corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, eu não posso dizer que a depressão é só causa emocional ou causa orgânica. Eu preciso olhar para o ser humano como trino. Né? E quando eu olho para esse ser humano como completo, eu consigo identificar e trazer uma solução para que essa vida seja restaurada. É muito importante, né? Entender isso, né? Que o
ser Sim. humano, ele é triuno, é Sim. corpo, alma e Sim, espírito. sim. E muitas pessoas não entendem isso, né? É. E eu falo assim, eu passei por isso, e você sabe, Sim. as pessoas olhavam para mim, ora mais, isso é falta de Deus. Dentro do universo cristão é muito delicado esse assunto, porque as pessoas, né, a nossa cultura nos ensinou que é frescura ou que é o diabo, e muitas vezes é uma falta de conhecimento, às vezes é falta de uma vitamina que o seu corpo não está produzindo. Falta de Às vontade, vezes, né? exatamente. Então, eu acho que nós precisamos desligar o modo julgamento e ligar o modo empatia. Porque quando nós olhamos para o outro com um olhar de acolher, de amar, nós conseguimos resgatar aquela pessoa. Todas as pessoas têm recursos incríveis, mas muitas não se reconhecem nem sabem quem são. Então, quando nós estamos aqui para estender a mão, nós podemos olhar com empatia para essa pessoa, e seja qual for o problema, nós estendermos as mãos e trazer essa pessoa. Eu falo que nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, é nós colocarmos o chão. Né? A pessoa ela tá sem luz, ela tá desesperada. Sem rumo, Ela né? tá sem rumo, ela tá perdida, ela tá vazia. Então, o meu papel é dar suporte, é colocar o chão para que essa pessoa volte a andar, para que essa pessoa volte a caminhar. Conseguir, né? É tipo assim, é você dar a mão mesmo, né? Eu falo muitas das vezes, segurar na mão, falar assim, eu tô Sim. aqui, Sim, eu entendo a sua dor. sim, sim. Porque muitas das vezes as pessoas chegam só criticando, só falando coisas pra deixar a pessoa mais pra baixo. Levanta daí, isso é Sim, preguiça, sim. você não pode ficar assim. É. Não, a pessoa tá precisando. Eu entendo a sua dor. Só de Sim. você falar isso. Só de você falar isso, você já consegue trazer um outro olhar, você já consegue fazer aquela pessoa se posicionar de uma forma diferente. Várias vezes eu ouço no meu escritório, só de você acreditar, eu acredito. A pessoa ela não acredita mais. Mas quando eu falo que eu acredito, que eu vejo o futuro dela, ela começa a acreditar. E aí ela começa a se movimentar para sair daquele lugar de passividade, às vezes de apatia, às vezes de desesperança, de dor, de sofrimento. Mas a vida, Vivi, ela é feita de conexões, né? Deus fez o desenho original para nós nos conectarmos. Este é o desenho de Deus, né? O sentido da vida é você estar em comunhão com o outro. Porque você não iria para... que vale a pena você conquistar grandes coisas se for para você desfrutar sozinho? Ninguém quer ficar sozinho. Nós nascemos para ter conexão, nós nascemos para ser acolhidos, nós nascemos para pertencer. Então, quando você abre esse movimento para o próximo, dizendo, olha, você pode pertencer, você tem um lugar de acolhimento, você tem um lugar, você consegue, eu acredito em você. Você leva essa pessoa para um outro lugar, você tira ela daquele ambiente de escuridão, de dor e transiciona aquela mente, né, para um outro lugar, para um lugar de produtividade, de começar a viver uma nova vida. E como foi, Lu? Você estava a gente falando lá desse momento, você estava sentindo esse vazio. Uhum. E aí? Então, vamos voltar. Quando eu estava nesse momento de depressão, né, que eu engordei 15 quilos, eu estava orando, questionando a Deus, eu recebi um convite, né? A minha irmã me deu de presente um curso de inteligência emocional. E assim, Vivi, eu quero deixar bem claro aqui, porque isso eu falo nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Eu sempre fui cristã. Eu sempre orei, eu sempre tive uma vida de intimidade com Deus. Eu sempre busquei muito a Deus. Mas neste momento não foi o local, tá? O local igreja que me trouxe resposta para aquilo que eu precisava. Neste momento que eu estava com depressão, foi nesse curso de inteligência emocional que eu fui resgatada. Deus ouviu a minha oração, me levando para este lugar para me mostrar que existem outras formas de você resgatar um ser humano. Por isso que eu falei que eu era extremamente ignorante. Eu não sabia se uma depressão poderia ser espiritual, emocional. Extremamente religiosa. Extremamente religiosa, marcada pelos dogmas e costumes da igreja. Eu era extremamente religiosa. Tudo aquilo que ensinaram que me pra ensinaram, gente, né? exatamente. E tá tudo bem. Assim. Exatamente. E tá tudo bem. Foi o que eles aprenderam também. Exatamente. Então, quando eu fui para esse curso, Vivi, na época eu estava tomando até alguns remédios para dormir. Eu tava muito debilitada. As minhas emoções, se eu pudesse dar zero, era zero naquele momento. Né? Quando a gente faz a roda da vida para avaliar as emoções,
A minha emoção acho que era 0, a nota eu daria 0. E aí eu fui resgatada. Naquele momento eu falei, uau, que vida é essa? Como que tem tantas pessoas sendo curadas, transformadas, impactadas dentro desse movimento que não carrega a placa de uma denominação, não carrega o título de uma igreja? Que é isso? Que Deus é esse que está aqui, que está fazendo coisas tão grandiosas? E aí, a partir daquele momento, eu fui resgatada, fiz uma imersão, e aí eu não parei mais. Eu falei assim, não, peraí, eu quero saber o que é isso. Eu comecei a ler, eu comecei a estudar, comecei a fazer formações, e aí eu fui embora, né? Formação em coach, master coach, PNL, neurociência, inteligência emocional. Eu fui embora. Até agora, psicologia. Gente, eu não paro. Não paro de estudar. Atualmente você está vendo faculdade de psicologia. Atualmente estou no 4º ano de psicologia. São 5? São 5 anos. São 5 anos. Então, atualmente estou no 4º ano de psicologia. Assim, e você sentiu a necessidade mesmo de todos esses cursos que você fez, né? Essas formações. sim. Por que te motivou fazer a psicologia? Olha, O Vivi. quê, né, na verdade? Vivi, a gente sabe que eu vou ser honesta e vulnerável, tá? Vou ser honesta e vulnerável. Dentro do mercado que a gente atua, a gente sabe que existe muito preconceito, né? Então, eu fui até a faculdade pagar o preço de estudar, de buscar mais conhecimento para ter mais autoridade dentro daquilo que eu produzo de conteúdo e de ferramentas. Então, eu sei que algumas ferramentas que eu quero aplicar nos meus clientes, eu preciso ter alguma certificação. Uma certificação reconhecida na nação brasileira. Então, a gente sabe que tem muitas certificações que não são reconhecidas no Brasil. E eu decidi pagar esse preço para ter a minha certificação reconhecida no Brasil. Então, foi por isso que eu fui buscar esse conhecimento a mais. E aí, vamos voltar lá para a minha história. Nesse dia, eu fui resgatada, né, nesse curso de inteligência. E aí, eu mergulhei. E desde então, Vivi, eu comecei a atender, fazer mentorias, fazer palestras, fazer treinamentos. E aí foi onde eu virei 100% a minha mira profissional, né? Fiz a transição de carreira. E hoje eu sou muito feliz e muito grata a Deus, porque eu tenho convicção que eu vivo o meu propósito hoje. Aí, Lu, você estava falando que você tinha aberto a empresa lá, Sim, faliu. Ficou sem dinheiro, caiu em depressão. Caí em depressão, engordei 15 Até quilos. então você já tinha feito a transição da carreira. Tinha porque feito você a já transição de carreira. Provavelmente você deve ter recebido tudo que você Sim, tinha dessa empresa sim. e foi o que você investiu nessa Sim, para abrir meu negócio. abrir seu negócio. Sim. E daí você Né? faliu. Exatamente. Ficou com dívida. Fiquei com dívidas. Sim. E daí você, ali nesse momento que você foi, você caiu em depressão, engordou, enfim, e foi para essa formação, Sim. você tava com a sua vida como? Não, um caos. Um caos. Pilar financeiro, 0. Pilar profissional, 0. Emocional, Você tava 0. sem trabalho. Saúde, 0. Você não tinha dinheiro nem ir pra ir Não, pro eu curso. ganhei. Eu ganhei. Porque se você tivesse que ir pra alimentação, tava difícil até. Não, eu ganhei. Eu fui abençoada. Eu ganhei. Eu ganhei o curso de imersão e ganhei a formação na época. A formação também? A formação eu ganhei também, porque eu não tinha recursos para investir no meu desenvolvimento naquele momento. E aí, naquele start que eu tive, entender que não é apenas o cognitivo, o intelectual que precisa ser desenvolvido, que o meu emocional também precisa ser desenvolvido, né? Eu preciso olhar para este lugar onde existem minhas emoções, os meus pensamentos, aquilo que eu falo, porque até então era muito automático. Eu não tinha consciência do poder que é a mente humana. Eu desconhecia isso, eu era muito ignorante. Então, quando eu acessei esse universo de conhecer qual é o poder da mente humana, o que é possível fazer através de uma reprogramação mental, o que é possível você conquistar quando você é gestor da sua alma, você realmente se torna uma pessoa cheia de propósito, cheia de poder, carregado de virtudes que vai impactar uma geração. Não tem como. Não tem como. Quando você entende quem você é, quando você conhece a sua identidade, você descobre o seu propósito. E aí você começa a fluir. Aqui eu até anotei o que é uma reprogramação mental, para quem não conhece. Uau! Dá para explicar assim rápido aqui no... Sim, reprogramar é o quê? É mudar um pensamento. Né? Pensa aí, eu vou reprogramar, eu vou reconfigurar, eu vou mudar um pensamento, eu vou mudar um comportamento.
Então, vamos colocar algo muito simples e muito básico que a maioria da sociedade luta com isso, que são os pensamentos intrusos, pensamentos negativos intrusos. Todos nós temos um fluxo de pensamentos. Enquanto eu estou aqui conversando com você, você está pensando várias coisas. E existem pensamentos que eu falo que nem são pensamentos nossos, pensamentos negativos que nós recebemos como um ataque na nossa mente. Então, quando chega um pensamento negativo, o que eu preciso fazer? Tem pessoas que elas não têm esse filtro de saber que é um pensamento negativo. Não é o que ela é. Né? Por exemplo, chega um pensamento assim, você não é capaz. Aí você aceita aquele pensamento, você internaliza, você começa a sentir inferioridade, você começa a se Mas isso comportar é um fechado. pensamento ou é a voz do inimigo? Olha, eu costumo falar que nós temos dentro da nossa mente 3 processos de pensamento, né? Existe o pensamento meu, o meu pensamento que está aqui no meu córtex pré-frontal, que é a minha consciência, né? Eu estou consciente aqui, eu estou respondendo para você, eu estou consciente do que eu estou falando. Existem os pensamentos que têm influência, assim, de ataques das trevas, ataques do inimigos espirituais, e também tem os pensamentos de Deus. Porque a Bíblia fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Então, se eu preciso ter a mente de Cristo e eu me permito a isso, eu vou ter pensamento de Cristo. Então, dentro da minha mente também vai fluir um pensamento que é de Cristo. Por exemplo, muitas pessoas falam assim: eu ouvi Deus falar comigo. Eu ouço Deus falar comigo. Mas não é audível, é um pensamento, é uma frase que chega e eu sei que aquilo não foi da minha mente humana, do meu córtex pré-frontal, da minha consciência. Eu sei que aquilo foi uma influência espiritual. E aí, se é positivo, se é bom, se é perfeito, se é agradável, se é de boa fama, eu sei que veio dele. Então eu posso aceitar aquilo para mim. Se é uma crítica, se é um julgamento, se é um ataque, eu sei que aquilo não é para mim. Então eu pego imediatamente e falo: obrigada, tchau, pensamento. Obrigada, tchau, pensamento. Eu não preciso internalizar aquele pensamento negativo. Ou talvez eu estou dentro de um ambiente, aí começa a vir vários julgamentos, de repente, de pessoas que estão ao meu redor. Elimina isso, você não precisa carregar isso. Então, a reprogramação, ela começa na sua forma de pensar. Porque o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu me comporto. É um fluxo interno sobre o movimento do comportamento. Então, eu preciso, primeiramente, identificar o que está acontecendo na minha mente de pensamentos. Por que você acredita que você não é capaz? Quem disse que você não é capaz? Quem disse que você não vai conseguir? Quem disse que você não vai chegar naquele lugar? Quem disse? Muitas vezes a pessoa não acha a resposta, porque é aquele diálogo interno de você conversar com você. Aí eu falo que o dia que você não estiver conversando com você, você está louco. Porque existe um diálogo interno e você precisa estar no governo deste diálogo. Porque quando você assume o trono da sua mente, você tem o domínio próprio, né, que é o maior fruto É do espírito. governante, né? Você é governante da sua mente, você governa sobre todas as outras coisas. O primeiro processo para que você precisa conquistar, para ter performance, para ter a sua melhor versão, é aprender a dominar a sua mente, assumir esse governo. E tudo começa no pensamento. O pensamento é o primeiro passinho que você precisa dar para administrar e governar a sua vida. E é entender, né, Lu, que, por exemplo, naquele momento da depressão, o que mais fica É ali só ataque. maquinando é só pensamento ruim. É só pensamento ruim. Sim. Você não é boa, você não consegue, Sim. você Acabou. é feia, você tá gorda, você não faz nada de bom. Sim. E é só isso. É. Então, eu quero que você diga para as pessoas que estão assistindo agora, que tá num momento desse, que tá numa cama, às vezes, assistindo, que às vezes, muitas das vezes, hoje eu vejo. As pessoas falam que ficou no celular e ficam no celular. Fica. E ela Horas. tá ouvindo isso. E ela tá numa situação dessa. Ela tá numa cama, sem energia, às vezes, para levantar para tomar um banho, nem para comer, nem para. Ou às vezes passa o dia dormindo e à noite acordada. É o que acontece. Mas o que Sim. mais acontece. Sim. O que você falaria para essa pessoa inicialmente? Olha, eu vou dar o conselho do que eu fiz. Né? Você que está aí no momento de desafio, de depressão, o que eu fiz? Primeiro, eu sempre busquei a Deus. Eu nunca deixei de buscar a Deus. Né? Eu falava com Deus, eu pedia para Deus me ajudar naquele momento. E a forma que Deus se apresentou para mim foi através do conhecimento. Então, busque o conhecimento, leia um livro.
existe um livro muito, muito especial que marcou muito a minha vida, que é A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. Eu aconselho muito você ler esse livro. Se conecte com pessoas, vá fazer exames. Às vezes você precisa tomar uma vitamina D. Gente, só da vitamina D estar em dia, você já vai melhorar muito. Porque quando você está com as suas emoções debilitadas, você afeta a sua imunidade. Não tem como. Nós somos um ser integral, nós somos sistêmico. Então, vai tomar uma dose especial de vitamina D, procure um médico, faça exames hormonais, porque tem saída. Mas você vai falar assim: "Ah, eu não tenho vontade, eu não quero fazer". Faz um esforço, né? Porque vontade você não vai ter. Não vai ter vontade, você não tem vontade de sair da cama, você não tem vontade de sair do quarto, você não tem vontade de sair daquele lugar, mas faça um esforço. E também tem pessoas, Vivi, atendendo agora, né, há mais de 7 anos atendendo, eu já atendi pacientes, clientes que sentaram diante de mim, entenderam que tinha depressão, eu expliquei o movimento que ela estava, e ela olhou para mim e falou assim: eu não quero sair desse lugar. A posição da vítima, né? Tem pessoas que elas vivem um papel de vítima. E ela falou assim para mim: eu não quero sair desse lugar. Eu falei: então tá tudo Uma bem. escolha, né? É uma escolha. Eu falei assim: tá tudo bem, eu respeito, mas a partir de hoje você não precisa mais voltar aqui. Eu não Você quero seu dinheiro. demitiu ela. Eu demiti ela. Assim, eu não quero seu dinheiro, eu não estou aqui por isso. O meu compromisso é em ver vidas transformadas e não em manter vidas estagnadas. Então, naquele momento, eu rescindi o Não contrato. é ficar ouvindo mimizinho, Foi né? na segunda Mimizinho. sessão. Eu me recordo muito claro. Foi na segunda sessão que a gente. Eu passei um livro para ela ler, ela leu o livro, e aí ela veio, ela entendeu o que estava acontecendo, ela entendeu que ela estava no papel de vítima, e ela chegou para mim e falou que ela não queria sair daquele lugar. Eu falei: tá tudo bem, tá tudo certo, a escolha é sua, eu respeito, mas eu não posso manter você aqui comigo, porque o meu compromisso é em transformar vidas. Então tá tudo bem. E eu nunca mais vi essa pessoa, e ela se adaptou a esse estilo de vida, né? Ela construiu um padrão de vida e ela ficou nesse lugar. E muitas pessoas não vão querer sair desse lugar, Vivi. Infelizmente. Muitas pessoas não. Elas vão acessar a consciência e não vão querer sair desse lugar de passividade, de vitimismo, porque sempre vai ter alguém para alimentá-la. Mas é É real, muito né? triste, mas é E a real. pessoa não tem noção, né? Que ela não tá fazendo mal só pra ela. Não. Porque se fosse só pra ela, tudo bem. Sim. Sim. Mas existe toda uma rede, né? Existe um Volta. ecossistema. É uma sugestão, aquilo que eu falo até pelas minhas dificuldades, tá? Tem pessoas que não conseguem ler livro. Então, uma sugestão é ouvir. Ouvir, Se sim. você não consegue ler, tá ruim. Sim. Ai, mas eu não gosto, é difícil, Sim. é caro. Sim. Coloca lá, escolhe um livro. O da Joyce que eu indiquei Tem tem ele. audiolivro. Tem audiolivro. Você coloca ele lá no YouTube, vai fazer uma caminhadinha de 10 minutos. Começa com 10 minutos. E uma Coloca o sugestão fone também e ouve. muito boa. E assim, abre a janela. Sim. Deixa o a ar luz fluir. entrar. Deixa a luz entrar e o ar sabe? fluir. Precisa de Chega, movimento. por mais às vezes que você não aguenta levantar pra sair. Porque às vezes você não aguenta. Não. Abre a janela e dá uma olhadinha pra fora. Sim. Fica 15 minutos ali na janela. Sim. Sim. Recebe o ar, né? Sente a vida. Sente a vida. Porque a depressão é falta de expressão. Então, a pessoa vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. Então, eu preciso me expressar, eu preciso me movimentar. E é nesse movimento que eu vou me desconectando desse lugar, desse ambiente de tristeza, desse ambiente escuro, desse ambiente onde as vozes são barulhentas e dizem que eu não vou conseguir. Mudando, né? Novos ambientes. Sim, sim. Novas pessoas. Novos resultados. Novas ideias, novas ações, novos resultados. Isso. Então, é sobre isso também. É sobre a pessoa demitir aquela situação dela, sim, né? Sim. Você falou sobre demitir, eu também, no meio, uma das minhas primeiras clientes começou. Por um dia eu fiquei angustiado, falei, nossa, eu vou ter que demitir ela, porque não tá indo. Ela não tá aceitando o processo, ela não quer ir. Você não pode fazer o que a outra pessoa tem que fazer, né? Existe um limite. Exatamente. Daí, quando ela chegou, ela falou assim, Vivi, eu não dou conta. Tem Não gente que não dá aguento. conta.
eu não vou. Daí, passou um tempo, depois de anos, ela encontrou comigo. Mas aquilo que. As 2 sessões que nós fizemos já deu resultado. Eu não tinha estudado Uau, e eu voltei a estudar por causa daquelas 2 sessões. uau, Mudou muito a minha mente, as conversas que nós tivemos. E eu me arrependo de ter desistido. uau, uau. É, o processo ele é muito transformador, Vivi. Você sabe, você experimentou isso. Mas é muito É dolorido, né? muito dolorido porque você tem que olhar para aquilo que tá fora, né? Dos Aquilo princípios, que tá aquilo que tá que tá as coisas em desajustado. cima, né? Eu falo assim, Exatamente. tá lá guardadinho, ninguém tá vendo, né? Tá escondidinho. É, eu falo que o processo é como você abrisse todas as caixinhas da sua mente e você começasse a jogar luz. Você joga luz. Ah, que tem sujeira aqui, então bota pra fora. Ah, aqui também tem, então também bota pra fora. Ah, aqui não tem, não, então vamos potencializar isso aqui. Então você joga Eu luz nas penso agora, você caixinhas. falando isso, me lembra até sobre os acumuladores, né? Sim, Você fala assim, os acumuladores nada mais é isso. É tipo, é você pegar, chegar na casa de um acumulador e tirar aquilo que não, isso não usa, isso sim, não precisa, vamos tirar e jogar fora. sim, Isso aqui não tem proveito, é lixo, é queimar, tem que dispensar. sim, Esse móvel não faz mais sentido sim, aqui, que apodreceu. sim. E ir limpando e organizando as coisas. É. A gente precisa olhar para a nossa mente, para as nossas programações, para aquilo que é a nossa história, com muita responsabilidade e verdade. Né? Se você tem dúvida, vai buscar nos princípios. Porque muitas vezes, ah, mas fulano falou, ah, mas aquele outra pessoa falou de uma forma diferente. Se você tem dúvidas, cheque na palavra. Aquilo que é verdade sobre você. Existe uma verdade sobre o ser humano. Existe um manual para a nossa sobrevivência aqui, para você crescer, para você se desenvolver. A ciência ela é incrível, ela é poderosa. Mas muitas pessoas estão, né, envezando o conhecimento. Então, na dúvida, vai lá e checa. Né? O que a palavra diz sobre perdão? O que a palavra diz sobre trauma? O que a palavra diz sobre pensamentos negativos? Culpa, né? Culpa, vergonha, medo. Gente, medo, Vivi, como é O cruel. medo é A- uma das maiores travas, né, do sim, ser humano. sim, todos nós temos, Sim. né? Todos nós temos medo, ele tá dentro do nosso sistema nervoso, é biológico, existe, ok. Mas o medo ele serve para te proteger e não para te impedir de avançar e conquistar aquilo que você precisa conquistar. Então, o medo hoje, você olha, você começa a conversar com a pessoa e você fala assim: ah, eu não sou capaz. Quando você vai assim, não sou capaz, por quê? Porque eu não acredito em mim. Por quê? Porque eu tenho medo. Porque me machucaram. Porque me feriram. Ah, porque lá. Aí você vai voltando a fita, você consegue ver o quão foi traumatizante aquela história. E aí, se você não ressignifica, se você não dá um novo sentido, você não consegue destravar para alavancar os seus resultados e conquistar novos territórios, novos ambientes, enfim, performar a sua vida. E é entender, né, aonde você tá andando, né, com quem você tá convivendo. Assim, o contágio social ele é importantíssimo, né? A gente aprendeu isso, né? As 5 Diferença. pessoas que você mais se relaciona é o seu resultado. Então não tem como ser diferente. Então, se Então, você fizer como que uma análise, funciona você isso, tem que essa fazer uma análise? análise, né? É o amigo do Do seu, amigo ele tá tá impactando na impactando sua. você. Sim, se você anda É com muito pessoas. sério. Exatamente. Se você anda com pessoas que não são responsáveis com a saúde, você também não vai ser. Então, se você está num ciclo de amigos que não teme a Deus, você também, de algum momento, você teme, você vai passar a não temer mais. Porque aquele ambiente, ele vai te modelar. Ambientes modelam pessoas. Ambientes modelam mentalidades. Sério isso. Eu falo assim, aqui a gente tem tanto conteúdo, tanta coisa para falar, mas eu quero perguntar para você, qual foi o processo mais impactante que você teve aí nessa jornada? Uau, foram tantos, Vivi. É, Mas vamos falando de depressão, né? Que a gente está falando de depressão aqui. Eu tive uma cliente muito disciplinada, uma fofa. Ela fez 2 ciclos comigo e ela tinha uma depressão muito aguda. E ela tomava vários remédios e ela era muito disciplinada, lia todos os livros, fazia todas as tarefas e tinha várias viradas de Quando você chave. fala de uma depressão muito aguda, o que que significa isso? É uma depressão que ela tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar,
que ela fica dias fechadas no quarto. Então, essa é uma depressão aguda, é uma depressão grave. E ela não consegue ter socialização se ela não tiver sob efeito de remédio. Então, eu considero isso uma depressão aguda. E eu não conseguia entender porque ela fazia tudo muito bem feito. A gente fez a limpeza espiritual, né? Fizemos o desligamento, fizemos as renúncias e ela não conseguia romper. E aí eu falei assim, olha, eu preciso que você... Eu entendi que não era espiritual e que não era alma. Eu identifiquei isso, nos dois processos eu consegui identificar isso. Não era espiritual e não era alma. E aí eu peguei e recomendei a minha ortomolecular para ela. Falei assim, olha, eu preciso que você vá nessa médica. Eu preciso que você faça exames, eu preciso que ela faça um check-up em você para saber o que está acontecendo com você, para a gente ver se seus hormônios estão realmente, né, na minha médica. E aí ela voltou com relatório, né, com o diagnóstico de que a serotonina dela estava zerada, o corpo dela não produzia nada. E aí começou a fazer Mesmo ela fazendo as atividades. Mesmo ela fazia atividade física, ela comia bem, ela tomava todos os remédios, mas ela tinha umas baixas de ficar no quarto, mesmo tomando remédio. E aí ela começou a fazer a suplementação. Vitamina D, serotonina, os neurotransmissores. E aí, em 2 semanas, ela começou a reagir, voltar, até fazer o desmame dos remédios. Então, em específico, essa cliente, a gente entendeu que aquela depressão não era espiritual, não era emocional, porque ela tinha um autogoverno muito bom da sua mente, era extremamente físico. Então, eu olho para esse quadro e eu tiro muitos aprendizados, né, de que não dá para julgar. Ela falou assim que vai para o cérebro e as pessoas não sabem. Sim. Ela falou que isso tem muito a ver com a depressão pós-parto. Porque às vezes a mulher está num nível de serotonina, enfim, ela explicou lá. Ela vai vir até aqui, eu vou entrevistá-la. E ela estava falando o quanto que é importante a suplementação e a suplementação correta. Porque você precisa fazer exames e saber o que o seu corpo precisa, o que está faltando no seu corpo. Sim. O que você está deixando, que a alimentação ela não é suficiente. Não é o suficiente. Né? A alimentação não é suficiente. A partir dos 30 anos, a gente para de produzir alguns hormônios, existe uma redução. Então, nós precisamos suplementar aquilo que o nosso corpo não está mais produzindo. Então, se eu não tenho um olhar para a minha saúde, se eu sou ignorante nesse assunto, eu posso estar sofrendo alguma desordem, alguma doença que não tem nada a ver com emocional ou com espiritual. Tem gente que vai orar e Deus cura e Deus faz, sendo que tem muitas coisas que você pode assim, fazer. Que você pode resolver. E é um negócio louco, né? Porque você tem momentos que você acha que você tá louca, porque você ora, dali a pouco você tá boa, dali a pouco você tá ruim, dali a pouco você tá boa, dali a pouco você tá ruim. Ah, meu Deus, que é isso? É preciso investigar, porque tem situações que é físico. Quando é no físico, você vai resolver com o quê? Com uma ferramenta que é física, um suplemento, uma alimentação, um remédio. Você não vai ter resposta se você buscar no lugar errado. Por isso que o conhecimento ele é tão importante. Como que funciona, Lu? Eu até aqui, essa limpeza espiritual aí que, tipo, se tem aí algo que a pessoa fez, é ela mesma que fez, a relação é com ela, não é com herança de família. Não, existem 2 situações, né? Quando eu falo de legalidade espiritual, nós estamos falando de 2 situações. Estou falando de herança geracional, que podem ter vindo dos meus antepassados, e eu também estou falando de erros que eu fiz, que eu cometi. Então, por exemplo, a pessoa vai e ela engana alguém, rouba alguém, ela subtrai de alguém. Ela escolheu fazer aquilo, e aquilo, ela quebrou um princípio. E a gente nunca pode esquecer, Bill Johnson, ele tem uma frase clássica que é incrível, que fala assim, o princípio que você quebrar, você vai ser quebrado por ele. Então, se a pessoa quebrou o princípio de não honrar com a verdade, de roubar, né? Por exemplo, é um mandamento, não roubar, não roubarás, né? Então, a pessoa foi lá e roubou, ela enganou. Então, ela vai ser punida por isso. Ela semeou, ela vai ter uma colheita sobre isso. Então, ela não se redimiu, ela vai ter a consequência disso. Então, esses 2 movimentos, quando eu falo de limpeza espiritual, é a gente identificar se veio dos antepassados ou se é da pessoa. Lu, como que eu sei se foi dos meus antepassados? Por exemplo, o pai faliu, o avô faliu,
eu tô falido, então peraí, tem alguma coisa repetição geracional, de nessa padrão. linhagem geracional, né, tem uma repetição nessa linhagem geracional que eu preciso olhar que, não, peraí, não foi só na minha geração, tem acontecido isso nas gerações anteriores. Por exemplo, o bisavô morreu de câncer, o avô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer e eu tô com câncer. Peraí, tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar, que tem alguma legalidade que eu preciso ir lá e cortar. Como que eu corto? Como que eu me desligo? Com uma oração simples, básica, mas eu preciso entender qual é o problema. Eu preciso checar o sintoma para conseguir dar o remédio certo. Né? Existe uma oração específica, né, para ir lá e você se desconectar desse passado, dessa herança geracional. E aí, se foi um erro meu, o que a Bíblia diz? Volta onde você caiu. Se arrepende. Faz um conserto. Examine-se a si mesmo. E aí você volta para o seu caminho. Então, quando eu entendo, por isso que eu preciso sempre agir com a verdade. Eu preciso me movimentar na verdade. O movimento da vida é sobre a verdade. A estrada que eu preciso estar é a verdade. Então, eu errei, eu roubei, eu falei mal, eu não fui negligente com a minha saúde. Em todas as áreas da vida, joga a verdade. Mas você precisa agir com a verdade. E aí, por isso que dói. Porque muitas pessoas não querem encarar a verdade. Na verdade, né? É É doído, né? doído. Porque você vai ter que se expor, né? Tem eu falando aqui sobre verdade, Vivi, eu lembrei de uma outra cliente, que é um caso também que me marcou muito. Que, como eu falei, o princípio que você quebrar, você vai ser quebrado por ele. E a situação dessa cliente, ela precisava perdoar. Ela tinha um problema com o perdão. Quando ela tinha 15 anos, ela foi violentada na rua. Tiraram o que ela tinha de mais precioso, que era a virgindade. E aí ela veio para o processo porque ela já tinha mais de 50 anos. Olha só a história. Ela veio para o processo, ela tinha mais de 50 anos e ela não conseguia passar por cargo de gerente numa grande empresa aqui no Brasil porque ela era travada na comunicação. E ela queria, né, destravar para conseguir receber uma promoção para gerente. E aí, quando ela começou a me contar toda a história dela, ela me contou sobre esse fato que aconteceu aos 15 anos, eu falei assim, você precisa perdoar. Ela falou assim, eu decidi que eu nunca vou perdoar esse homem. Eu nunca vou perdoar esse homem. Eu não tenho como perdoar esse homem. Aí eu entendi que o bloqueio dela, de toda a vida dela estava naquele lugar. Ela ficou naquele lugar. Travou ali. Ela travou ali. A vida dela continuou, porque não tem como. Você vai ter que dormir, acordar, comer, dormir, acordar. Mas emocionalmente, a vida dela ficou travada naquela situação. E aí eu passei um livro para ela. Foi o livro chamado Poder Sobrenatural do Perdão. É um livro incrível. Poder Sobrenatural do Perdão. Você que está aí nos assistindo, você pode ler esse livro. Você Anotem esses livros. A Raiz da Rejeição, o Poder Sobrenatural do Perdão. E aí, depois de 2 sessões que ela leu esse livro, ela chegou para mim e falou assim, eu preciso falar algo muito importante. Eu falei, pode falar. Eu decidi perdoar. Eu entendi que ele está bem. Não sei onde ele tá, se ele tá vivo, se ele tá morto. E eu tô alimentando isso dentro de mim. E só minha vida tá parada. E aí eu fiz com ela ali uma sessão de liberar o perdão, de se desligar desse sentimento, da mágoa, da tristeza. E depois de 2 semanas, Vivi, depois de 2 semanas, ela me liga falando que foi promovida. Porque ela conseguiu fazer uma reunião, que ela precisava abrir uma reunião para fazer uma apresentação e ela não estava conseguindo. E era essa reunião que ia alavancar a promoção dela. E aí ela conseguiu fazer essa reunião. Por quê? Porque ela estava leve, ela estava livre. Quando você fica preso no passado, de mágoa, de dor, de traição, de rancor, falta de perdão, amargura, você não vai romper. Isso vai afetar a sua performance profissional, sua performance conjugal, finanças, vai afetar toda a sua vida. Mas as pessoas não têm essa clareza. Não tem esse entendimento. Aí estava em qual esfera dela? Estava no emocional. No emocional. Que é o almático. Na alma. É o da alma. A alma. Daí foi a limpeza da alma que foi feita. O emocional. E daí eu falo, quando a pessoa entende que o perdão é para quem não merece. O perdão não tem a ver com. Eu falo assim que quando você fala, eu não vou perdoar, você tá tomando um copo com veneno.
Porque o perdão não é para liberar o outro, é para liberar você. Porque quando você decide perdoar, você tira aquela pessoa que te magoou, que te feriu, de dentro da sua alma. Você decide arrancar aquela pessoa de dentro de você. Você não vai mais ocupar esse lugar de mágoa dentro de mim. Eu não vou mais te dar acesso para me ferir, para perturbar os meus pensamentos, para invadir as minhas emoções. Mas e a pessoa que está muito ali corroída, com muito, sabe, com o coração muito fechado? O que você indica para ela, assim, para começar a olhar para isso de uma forma, para começar a... A viver o perdão. Exatamente. Eu falo que o perdão não é instantâneo. Sim, é um o perdão processo. é um processo. Né? Se você fala assim, eu decidi perdoar, e você fala lá, eu perdoo. E fala muitas vezes até da boca para fora. E da boca para fora não resolve nada, vai resolver, né? Não vai resolver. Então, o que você precisa fazer? Você precisa construir o processo do perdão. Então, todos os dias, fala assim, eu decido perdoar fulano. Eu decido perdoar fulano. Eu já fiz isso com vários clientes. Né? Eu não consigo perdoar. Então, peraí, vamos construir esse caminho. Vamos trilhar essa jornada aí de você arrancar isso de dentro de você. Então, eu decido perdoar fulano. E outra coisa muito importante, Vivi, tem muitas pessoas que não rompem na vida porque não se perdoam. Aí precisam ver o auto-perdão. Tem o perdão que eu preciso liberar para o outro, mas muitas pessoas, principalmente as mulheres, estão no lugar de não se perdoar. Fizeram escolhas erradas, têm resultados negativos, estão frustradas e não se perdoam. Então, você entrar nesse lugar de olhar com generosidade, com amor, com empatia para você e falar assim, olha, eu te perdoo por ter feito aquilo, eu te perdoo por ter feito essa escolha errada, eu te perdoo por aquele tempo que você perdeu, eu te perdoo por você ter gastado além do que você podia, estar endividada, eu te perdoo por você ter comido mais do que você podia e hoje está fora do seu peso. Então, eu preciso me perdoar, porque nesse lugar de perdão, do auto-perdão, é onde eu começo a construir a minha história para novos resultados. Neste lugar de perdão, eu me reencontro. Porque se eu não me perdoo, eu não me admiro e eu não me respeito. E eu falo assim, esse auto-perdão muito sobre também as mães, né? Não se perdoar como mãe, porque você quer ser uma mulher que trabalha fora. Você quer dar conta de tudo. Você quer dar conta de tudo, fazer um monte de coisa, e daí às vezes você vê teu filho pedindo algo pra você. Mãe, senta aqui, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. E daí depois fala, nossa, eu podia ter feito, mas eu não fiz. Sim. E daí você se sente culpada. Sim, sim. Existe essa culpa, é muito comum. Mas você tem que colocar dentro dos seus pensamentos que você está dando o seu melhor. Que você, quando você tem o tempo de qualidade com seu filho. Muitas vezes eu atendo, né, muitas executivas e elas vêm com essa demanda. Nossa, eu sinto culpa de não estar mais com meu filho. Eu falei assim, quando você está com ele, você está presente? E geralmente a resposta é não. Geralmente a resposta, ele está no celular, eu também estou. Está assistindo o desenho, eu estou no celular. Então, se você tem uma agenda muito apertada, muito ajustada, o que eu aconselho? Quando você estiver naquele momento com seu filho, que ele seja único, que você esteja presente. O seu foco vai estar no presente. Porque se o seu foco estiver no presente, você vai provocar uma memória no seu filho que ele jamais vai esquecer. Se você provocar essa conexão naquele momento, o seu filho vai ter eu falo que é o tanquinho do amor, né? Ele vai encher o tanquinho do amor dele. Porque a criança, ela se satisfaz com pouco. Então, se você tiver esse olhar de estar presente naquele momento, você vai encher esse copinho do seu filho e você vai provocar muitas memórias positivas que lá na frente ele vai falar assim, nossa, mamãe era incrível, mamãe brincava comigo quando chegava em casa. E é isso que vai ficar mais forte, mais intenso nele. E é importante você falar isso, né, Lu? Porque pode ser 5 minutinhos. Não é muita coisa. Porque também você não consegue ficar 1 hora... né? Tendo a atenção inteira da criança. 5 minutos, às vezes você senta ali 5 minutos ali. É olhar nos olhos, sabe, Vivi? A gente precisa daquela velocidade zero, né? De olhar nos olhos, de ter empatia, de falar assim, mamãe te ama, né? Mamãe tá aqui com você. Você se sente amado pela mamãe. Como foi seu dia? Eu quero contar pra você como foi o dia da mamãe. Então, quando você traz esse momento presente de profunda conexão, não tem como você... provocar no seu filho aquela ausência, né, que você tanto se cobra. Porque se você, no momento que tem com ele, você é muito presente, aquilo vai ser o suficiente. E eu falo assim, nós, mulheres, fomos criadas para ser fortes, né? Para fazer e acontecer. A grande maioria, e é o que eu tenho mais visto hoje, são mulheres assim. Uhum.
E daí o que acontece? Elas estão dando conta do monte de coisa. Nós estamos dando conta do monte de coisa e no fim a gente acaba se culpando por um monte de coisa. Que a gente não deu conta. Sim, E daí o tempo tá passando. sim, sim. Por isso que você precisa ser leve. Então, assim, eu tava até há umas 2 semanas estudando um pouquinho sobre culpa. E eu tô com muita culpa. O que que eu faço? Muda a sua agenda. Muda a estratégia. Refaça a sua vida. Existe um caminho de volta, existe um caminho de fazer de novo, de fazer outra vez, de fazer de forma diferente. Você não precisa Reaprenda, né? aceitar essa culpa e ficar sentado em cima dela. Sai desse lugar. Faz diferente. Então, eu identifiquei que existe culpa, então tá. Então, eu preciso resolver isso. Aí eu tenho culpa e aí eu vou dormir, amanhã eu acordo e tô com culpa de novo, e depois tô com culpa de novo. Peraí, quantos meses você vai ficar carregando essa culpa? Quantos anos você vai ficar carregando essa Um detalhe culpa? importante sobre isso, né, é que isso causa dor no corpo. Sim, as doenças autoimunes são o quê? Doenças da alma. As doenças autoimunes que nós temos hoje são doenças da alma que não foram trabalhadas, que não foram ressignificadas, que não foram curadas. Existe um livro muito legal também, Vivi, que chama Sozo, né? Que Como significa que soletra? Sozo, S-O-Z-O, Sozo, que é cura integral. Então, se você precisa viver uma cura integral, né, da sua alma, você precisa ler esse livro. Esse livro vai te dar caminhos poderosos para você realmente ressignificar a sua dor, de você realmente encontrar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e mudar a sua história. Uau. Esse livro é poderoso. Nossa, que me deu já 2 livros novos aqui que eu não queria, que eu não conheci, já quero ler. Já Pode ler, depois me conta. Me traz o aprendizado. Já tenho que fazer tarefa, né? Fazer tarefa, me traz o aprendizado. Porque também é isso, né, Vivi? A gente aprende no processo que não é só ler. Passar pela leitura a gente passa. Mas o que aquela leitura vai trazer de aprendizado e prática na minha vida? Eu preciso colocar algo em prática. Eu preciso trazer para a minha rotina. Eu preciso trazer para o meu ordinário. Quando eu aplico isso na minha vida, é onde vai ter a mudança. E o que é o ordinário? Porque outro dia eu estava num evento, a pessoa falou assim: tira esse negócio de extraordinário da sua vida, você vai. Traz aquela palavra, ô seu ordinário. Eu falei assim, nossa, né? A visão de. Daí eu fui até na hora no dicionário procurar. A minha visão não era essa. Uhum. Você, qual a sua visão a minha de visão, ordinário? O ordinário é o dia a dia, né? Mas como que é a minha rotina do dia a dia? Eu preciso acessar uma. Eu preciso não, eu quero acessar uma vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária? É uma vida que apenas 2% da população tem. É uma vida de plenitude, é uma vida de abundância, é uma vida de mais que suficiente, é uma vida de transbordo. Então, se eu quero acessar essa vida, no meu ordinário, no meu comum, na minha rotina, na minha agenda, eu preciso ter, dentro desse movimento, algo que vá me levar para esse extraordinário. Então, eu sei que se eu fizer 5 dias de exercício, eu vou ser uma pessoa extraordinária na minha saúde. Eu sei que se eu tiver 30 minutos com Deus todos os dias, eu vou ser uma pessoa extraordinária na minha espiritualidade. Eu sei que se eu ler 30 minutos por dia de um livro, eu vou ser uma pessoa extraordinária no meu pilar intelectual e emocional. Então, o que eu faço no meu ordinário que vai me levar, diante da sociedade, a ser uma pessoa extraordinária? Então, quando eu olho para o ordinário, é o comum, é a base, é o básico, é a rotina. Então, eu preciso ter um ordinário planejado, eu preciso ter uma agenda para que eu possa viver o extraordinário. Porque acessar esse lugar de extraordinário não é um estalar de dedos. Não é um movimento que você fala assim, dormir o ordinário, que é o comum, o padrão da sociedade, e vou acordar com o padrão extraordinário. Não, eu preciso construir esse caminho. Não existe milagre, né? Eu preciso construir esse caminho. Então, como que eu construo esse caminho? Tendo uma agenda. Vamos falar no português bem básico. Eu preciso ter uma agenda. O que vai ter nessa agenda? Eu vou acordar, eu vou tomar meu café em 30 minutos, eu vou fazer 30 minutos de exercício, eu vou ler 30 minutos. Então, eu preciso ter uma agenda. O livro Milagre da Manhã, ele ensina isso. Se você ler o livro Milagre da Manhã, você vai conseguir implantar uma agenda na sua vida, onde você vai acessar uma vida extraordinária.
que são pouquíssimas pessoas que têm essa vida de ordinário, onde você olha para todas as áreas da sua vida para viver num dia todas as áreas da sua vida. Então, a minha saúde, a minha espiritualidade, as minhas emoções, o meu pilar conjugal, os meus filhos, a minha profissão, a minha carreira. Todo dia eu estou olhando para todos esses pilares e vivendo de uma forma que vai melhorar, vamos dizer, 1% a cada dia. 1% por dia. Em todas essas áreas, eu vou conseguir chegar no extraordinário. Em 6 meses, eu chego no extraordinário. E é entender, né, que você não vai fazer de uma vez, né? Não vai, não tem como. Não tem como. E daí você Eu acumula falo que tudo quem e não cresce faz grande é nada. monstro, né? Quem nasce grande é monstro. Então, não tem ser humano que é monstro. E Então, eu fala preciso ver o pra mim processo. sobre a tua empresa, o teu método. Fala um pouco mais sobre ele. Nossa, Vivi, durante 7 anos, eu pedi a Deus um nome. Eu orei muito pedindo a Deus um nome, porque eu estudei muito e eu desenvolvi várias ferramentas. E essas ferramentas, elas estão preparadas para serem aplicadas dentro dos conceitos que eu desenvolvi em teoria, em experiência, em mentorias. E eu falei assim, mas eu preciso de um nome para isso. E eu falei, enquanto Deus não me der esse nome, eu não vou falar nada. Eu não vou divulgar, eu não vou vender mentorias da Lu, né? Eu hoje aplico mentorias, mas eu não vendo isso como um nome Lu. E Não aí, tem um método, né? Exatamente. E aí eu tenho tudo isso reunido, tudo, como que eu posso dizer, escrito, mas eu não tinha um nome. E eu falei que eu não ia alavancar isso se Deus não me desse um nome. Então, durante 7 anos, Vivi, eu orei e falei, Deus, qual que é o nome do meu método? Deus, qual que é o nome do meu método? E não vinha nada. E aí, quando foi em março desse ano, março para abril desse ano, eu estava orando. E aí, Deus colocou um nome na minha mente. Falou assim, Revaiar. Aí eu, nossa, o que significa isso? Eu nunca vi esse nome na minha vida. Você nunca tinha ouvido? Nunca. Falei, o que é Revaiar? O que é Revaiar? E aí eu fui pesquisar no Google o que significava Revaiar. É uma palavra hebraica que significa crescimento, desenvolvimento e expansão. Aí eu falei, opa, crescimento, desenvolvimento e expansão é o que eu faço. Aí eu peguei e falei assim, Deus, o que é Revaiar? Aí Deus falou assim pra mim, é o nome do seu método. Aí eu falei, agora eu entendi, agora eu estou liberada para lançar o meu método. Então agora, ainda esse semestre, eu vou lançar o método Revaiar. A empresa já existe, já está aberta, né? Vocês podem entrar aí no site www.revaiar.com.br e a Revaiar vai ter um método para você se formar. Soletra como que é, mas vai estar depois na descrição. Depois, é que agora a gente está no Instagram, para quem quiser entrar agora. Como que soletra? R-A-Y-A-H. Não, R-A-V-A-Y-A-H. Revaiar. Revaiar. É uma palavra hebraica. E eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo, porque os meus movimentos, Vivi, exigem muito esforço, né, da minha parte de estudar, mas eu também dependo dele, né? Sim. Eu dependo do Senhor, eu dependo do secreto, das instruções, das direções que ele me dá. Então, a Revaiar chega agora com um método que vai formar mulheres para serem mentoras. Se você que é mulher, quer ser uma mentora Revaiar, você vai poder fazer a formação e ser uma mentora Revaiar, uma mentora que vai carregar os princípios, os valores, a ciência moderna para transformar a vida de outras mulheres. E vem também, né, a Revaiar tem imersões de cura, imersões de desenvolvimento humano, vai ter vários Você vai cursos. trabalhar lá corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Isso vai ter imersões? Vai ter imersões, vai ter a formação, vai ter produtos online. Inclusive, agora eu estou lançando um produto online. Agora, na próxima semana, Novos Começos para o Seu Eu, onde nós vamos trabalhar a reprogramação durante 3 semanas para você mudar a sua rotina, mudar o seu eu, ser uma pessoa melhor. Né? Nós vamos trazer todas as ferramentas. Ativar a identidade. Vamos trazer ferramentas para você colocar na prática. Né? Eu vou te tirar daquele lugar da sua rotina e vou inserir para você, vou te apresentar uma nova rotina para você ter um novo começo para o seu eu.
e ainda esse ano você ter resultados grandiosos, extraordinários. Ainda esse ano, tem que ser esse ano. Porque, né, as mudanças acontecem rápido. 3 meses. Não fica esperando dia 1º de janeiro para depois virar o dia 1º de janeiro e continuar do mesmo jeito, Não, né? espera a segunda-feira, depois espera a virada do mês e a grande maioria espera a virada do ano. Eu falo segunda-feira é hoje, acontece. né? Exatamente. Segunda-feira é hoje. Hoje é sexta-feira, mas para nós segunda-feira é hoje. Exatamente. Todo dia é segunda. Exatamente. Todo dia é dia de fazer coisas incríveis, coisas poderosas, coisas extraordinárias. Então, agora, semana que vem, dia 16, nós vamos ter a nossa aula e vou lançar o planner que vai trazer para você 3 meses de imersão para você começar a viver novos começos em todas as áreas da sua vida. É um desbloqueio para todas as áreas da vida. Uau. A gente tá indo aqui pro finalmente. Ai, é tanta coisa para conversar. A gente aqui tem episódio. Dá pra gente fazer mais um episódio porque tem conteúdo, né? Tem. Muitas histórias. Tem muita e assim, coisa boa. A transformação da sua vida transforma outras pessoas, que é a Sim. ideia desse podcast. Sim. A ideia aqui é aquilo que você conseguiu transbordar. Você conseguindo transbordar aqui, essas pessoas vão começar a ter resultado. Para mim, já está cumprindo o propósito do nosso podcast. Sim. Que aqui o podcast é palmas para você. Mas para você quem? É para Deus. É para você que está sendo entrevistado. É para você que está nos assistindo. Sim. Então, é sobre isso, entendeu? É sobre a pessoa ter mudança de vida. É sobre transbordo, sabe? Sobre transformação de vida. Sim. E assim, é sobre ganhar almas para o reino. Eu quero vidas transformadas, Lu. A sua vida foi transformada, a minha vida foi transformada. E se a gente não conseguisse se ver, se olhar, saber quem a gente é, Sim. a gente não conseguiria estar onde a gente está hoje. Não. Eu falo que no momento que você faz um movimento de olhar para si, de entender quem você é, isso é tão poderoso porque em algum momento você vai encontrar Deus dentro de você. Dentro da sua personalidade, dentro da sua identidade existe Deus. E quando você encontra Ele, se conecta com Ele profundamente, você começa a viver o seu design original. E esse design original, ele alcança multidões. Eu falo muito, nós nascemos limpinho, né? Não tinha nada. E depois a gente é moldado conforme as situações que a gente vai passando. Daí cabe a nós. Sim. Se limpar para o molde certo, né? Design original. Tirar o que tá ali sujo, enfim. E fazer a nossa vida fluir. Sim. Curtir a jornada. Desfrutar a jornada. Desfrutar. Isso é eu considero isso um mandamento, sabe? Porque tem muitas pessoas que elas se preocupam só com o fim. Qual que é o final da jornada? Mas você precisa desfrutar da jornada. Porque é o desfrutar que vai te trazer algo diferente. As pessoas, na verdade, às vezes vivem muito, igual você mesmo falou da situação. Por que chegou lá como CEO de uma empresa grande, a empresa boa, com bom salário, funcionários, gente boa, todo mundo, tudo bom, mas você não estava bom? Por quê? O teu foco principal era lá. É uma alta executiva. Sim. E a jornada? Eu cheguei lá. Aí? Exatamente. Eu cheguei lá e quando eu cheguei no topo dessa montanha, faltou o sentido da vida. E aí eu fui buscar o sentido da vida, né? Da minha vida. Então, o grande sentido, o grande propósito da minha vida é impactar outras pessoas. É pegar aquilo que Deus colocou dentro de mim e tocar outras vidas, para que essas vidas sejam transformadas e elas possam ter uma vida de mais leveza, de mais satisfação, de mais plenitude. Essa é a grande missão que eu carrego. Então, eu acredito que ali eu cumpri uma missão, né? E agora eu estou cumprindo uma outra missão, que tem conexão profunda e genuína com o meu propósito. E entender, né, o quanto isso foi importante nessa jornada que você teve para o que você está vivendo hoje, né? Todo esse aprendizado que você teve em toda essa jornada, você está usando hoje. Sim. A importância de tudo isso, né? Sim, hoje eu ser grata por tudo isso. Sim, eu sou muito grata. Eu sou grata por todos os dias que eu tive depressão. Por todos os dias que eu fiquei trancada no quarto. Eu sou grata por todos os livros que eu li. Por todas as pessoas que eu já atendi. Que cada pessoa que senta à minha frente, eu também sou transformada. Sim, eu também sou moldada. Você aprende o tempo inteiro, né? Eu sou grata por cada palestra, por cada pessoa que chegou até mim. Eu sou grata
pela família que eu tenho. Eu sou grata, eu sou uma pessoa grata. Então, até os meus dias mais difíceis, mais desafiadores, os meus vales, eu olho para trás e falo, Deus, muito obrigada, porque isso me trouxe até aqui. E se não fosse esses vales, eu não teria aprendido, eu não teria evoluído, talvez eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo, muito grata. Deus é maravilhoso Eu falo que a demais. gratidão é a semente do mais, né? Quanto mais você é grato, mais ele te dá. Exatamente. Então vamos ser gratos. Realmente dai graças, né? Em tudo dai graças. Tudo dai graças. Ô Lu, e o que é sucesso para você? Pra gente finalizar aqui, a última para finalizar, para fechar. Vivi, sucesso para mim é você viver o seu propósito alinhado com os princípios. É você não negar quem você é, o que você quer ser, os seus valores, seus princípios. Sucesso para mim é você ter plenitude em todas as áreas da sua vida, não só apenas em uma. Porque tem pessoas que falam, sucesso é você ter uma mansão, é você ter um carro, ou você ter 5 filhos. Eu acredito que o sucesso é você ter performance em todas as áreas da sua vida, não apenas em uma área. Mas todo esse sucesso ele precisa estar pautado na palavra, ele precisa estar alinhado com os princípios, porque senão você vai ter um momento que vai se sentir vazio. Então, quando você é um com ele e você entende a sua missão, você vive a sua identidade, você transborda, você acessa a plenitude em todas as áreas da sua vida, eu considero isso como sucesso. Isso para mim é sucesso. É você ser pleno em todas as áreas da vida. Eu falo que sucesso é você viver uma vida de revaiar, uma vida de transbordo. Só que eu só posso transbordar se eu estiver cheia dele. E qual que é a sua rede social? A minha rede social é o Instagram é @lucianacastro.ofc, que é de oficial, né? @lucianacastro.ofc. Então, pessoal, sigam a Lu e que tem conteúdo lá, um melhor que o outro. E assim, Lu, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Vivi. Por você estar aqui fazendo essa entrega maravilhosa. Assim, eu aprendi muito aqui. Já vi que tem várias coisas que eu vou ter que aplicar. E assim, já vi que vou ter que fazer algo que vai ser difícil para mim, mas é necessário. Sim. Então, mais uma vez, né, você me ensinando e me colocando à prova aqui, né? E você, se você sentiu que a Lu colocou você à prova em alguma coisa, ou eu falando alguma coisa aqui, que você precisa mudar, que você precisa fazer, e é difícil, coloca no papel e comece a fazer perguntas para você, qual a melhor forma para você fazer isso, e coloque em ação. Porque isso vai mudar a tua vida. Isso vai fazer diferença nos teus resultados. Porque se você quer mudança, você tem que fazer. Tem que ter ação. Sim. Não existe mudança sem ação. Então, gratidão. Deus que Obrigada. abençoe a sua vida e de toda a sua família. Amém. E pela tua disponibilidade de estar aqui, eu sei que a sua agenda é super concorrida, mas eu fico muito feliz e muito grata. Obrigada, Vivi. E palmas para o nosso Deus maravilhoso, palmas para você, palmas para você que está nos assistindo e gratidão pela sua audiência. Deus abençoe. Deus abençoe e um grande beijo.